colocando fone. Agora você me ouve, Fê. Fala, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Igor. Tudo bom e você? Tudo jóia, bom Você dia. falou comigo, né? Eu falei assim, a hora que eu falei, você estava colocando fone, você ele está colocando fone e não está me ouvindo ainda. Não, eu estava me preparando. Bom dia para Maravilha. todo mundo. A gente começa, vamos esperar 2 minutos. Como é que estamos? Ô, Fê, já tem bastante gente no YouTube, acho que tem uma galera aqui já Então, no Zoom, acho que já vamos começar para a gente otimizar o tempo, né? vamos. Então, vamos começar. Deixa eu só ver como é que eu fecho. Pronto. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Igor, é um prazer conduzir esse projeto com vocês. A gente está apresentando, lançando a 15ª edição da pesquisa O Panorama do T&D no Brasil. É um movimento de muito orgulho, é um projeto que a BTD encampa há muito tempo, que a gente faz parte com muito amor, com muito paixão pela área de T&D, e que a gente procura mapear os indicadores da área. Para quê? Para a sua gestão. Esse material ele é para você. Ele é para você entender como realizar a gestão da área de T&D, para que você tenha parâmetros de mercado para realizar essa gestão, para tomar suas decisões, para defender a sua estratégia dentro da organização. Então, a gente recebe feedbacks incríveis de que esse material fundamenta toda a sustentação da estratégia da área de T&D. Tá? Então, esse é o panorama desse nosso trabalho, que é patrocinado pela ABTD, pela Integração, pela Carvalho e Melo e pela RTD. Bom, alguns recados rápidos. A gente vai ter trabalho em grupo, a gente vai ter discussão em grupo, tá? Eu vou apresentar a nossa pesquisa em 3 sessões, e a gente vai ter 2 discussões em grupo com um tempo bem contadinho, tá? Então, vocês vão entrar em grupos e, quando terminar o tempo, vocês vão ser automaticamente remetidos de volta à nossa sala principal. Mais um recado é o seguinte: vale ter a pesquisa em mãos. Então, se alguém não tiver a pesquisa em mãos, o book completo da pesquisa, pede para a Amanda no chat, ela manda para você por e-mail, tá? Quero agradecer também os professores que têm ajudado nesse projeto. Eles estão aqui representados pela Meg, que é a Head de RH da Integração, e a Cíntia Lopes, o Tomaso, Rosana, Marcelo. Oba, tudo bom, Cíntia? Prazer estar aqui com você. Tomaso, o Marcelo Fernandes. Então, a gente tem um time de especialistas, Beto do Vale, que a gente admira muito e que eles nos ajudam no desenho desse trabalho, ou na evolução, porque esse trabalho evolui ano a ano. Vamos lá, pessoal. Então, deixa eu trazer então os slides. Os recados são esses. Bom, 15ª edição, tá? Ou seja, nós já mapeamos os indicadores de gestão de T&D por 15 anos consecutivos. A gente tem sido muito demandado por universidades, por mestrandos e doutorandos que estão desenvolvendo dissertações e teses com base nesse material e com base na história, ano a ano, que a gente hoje tem mapeada. Então, a gente consegue
ter um olhar dessa flutuação ano a ano, o que é tendência, o que é pico, o que é sobe e desce, ou seja, flutuação. Uma outra variável interessante dessa pesquisa é que alguns indicadores são correlatos a uma pesquisa americana e esses indicadores são pesquisados exatamente da mesma forma para que a gente não tenha viés. Então, a gente traz alguns comparativos com empresas americanas. Por fim, esse trabalho é muito complexo, tá? Ele envolve muita estatística, a gente usa todos os estatísticos de uma empresa que chama Carvalho Melo, que é uma empresa especializada em pesquisa de clima e avaliação de desempenho. E esses estatísticos, eles me ajudam a construir todo o Big Data e a inteligência artificial que fica por trás dessa pesquisa. Por quê? Porque eu preciso validar os dados da pesquisa. Não adianta eu pegar tudo que vocês responderem, tirar uma média e jogar aqui para vocês. Eu preciso ver se a sua resposta é consistente. Tá? E, infelizmente, a gente tem respostas inconsistentes. Então, a gente tem mais de 30 cálculos matemáticos que são feitos para validar todos os respondentes e excluir exceções. Tá? A gente chama ou exceções, ou incoerências, ou, em inglês, a gente chamaria outliers. Então, com base dessa validação de dados, a gente tem, então, a nossa amostra principal, e quanto maior o número de respondentes, então aqui vai um convite, respondam a pesquisa todo ano, participem, né? A gente gosta, eu vou trazer uma metáfora aqui, espero que ela fique feliz, a gente gosta de comer fruta e a gente não gosta de plantar árvore. Plantem a árvore também, nós precisamos que vocês respondam a pesquisa com muita consistência, para que a gente possa oferecer de presente para vocês esse material. Tá? Então, participem, divulguem, difundam esse material para que a gente tenha cada vez mais massa crítica. Vamos em frente. Aqui é a história, já contei para vocês. Bom, como é que você sabe se essa pesquisa serve para você? Bom, ela precisa, para uma pesquisa servir para você, ela precisa ter coerência com a empresa que você vai usar ela. Então, se a empresa em que você quer correlacionar os dados, você quer fazer um benchmarking das suas decisões, a sua empresa tem que ter correlação com a amostra dos respondentes. Então, está aqui o perfil dos respondentes. Então, isso aqui é muito importante para você. A gente teve, o ano passado, uma queda de respondentes. A gente costuma ter mais de 500 respondentes. Ano passado, a gente teve apenas 318. Apenas não é um termo justo, porque é uma ótima amostra. Então, a gente teve uma queda de respondentes. Por outro lado, a gente teve um aumento na qualidade das respostas. Então, quando a gente fez a nossa análise de Big Data, a gente percebeu que as respostas estavam mais coerentes, menos exclusões a gente teve que fazer. Então, a gente tem uma massa de dados muito boa, tá? A gente tem... essa é a distribuição sobre o porte da empresa. Então, a gente tem 36% dos respondentes de 100 a 500 colaboradores, 500 a 1.000... 16% com 500 a 1.000 colaboradores, 31% com 1.000 a 5.000 colaboradores e 17% com empresas acima de 5.000 colaboradores. Então, esse é um recorte importante. Eu chamo isso de recorte, tá? Então, eu vou trazer recortes por porte. E a gente vai trazer também recortes por setor, tá? Então, 37% dos respondentes são indústria, 13% comércio, 40% serviço e 8% setor público, 2% ONG. A gente nem usa o recorte ONG porque ele é uma amostra muito pequena. Bom, seguindo em frente, a pesquisa está
segmentada em 3 grandes grupos: investimento e eficácia, métricas ou distribuições e resultados. Bom, o primeiro indicador da nossa pesquisa: que critérios você utiliza para definição da verba anual? Tá? Então, os respondentes podem trazer até os 3 principais critérios. Resumo disso é que 61% dos respondentes consideram horas de treinamento como principal critério para definição de verba anual. 57% também consideram horas por treinando. No primeiro caso é por efetivo, no segundo é por treinando. 51% planejamento estratégico. 46% LNT ou DNT, né? Levantamento de necessidades ou diagnóstico de necessidades. 29% previsão considerando valores de outros anos. 7% consideram uma porcentagem do faturamento da empresa e 2% uma porcentagem da folha de pagamento. Bom, aqui uma informação importante. A gente optou por atrasar essa pesquisa no passado e rodou ela no final do ano, lá por outubro. Por quê? Porque a gente queria que os impactos da pandemia, do Covid, aparecessem nela. Então, a gente esperou que toda essa pandemia se consolidasse dentro dos planejamentos anuais para abrir a pesquisa. Tá? E o que a gente percebeu nesse indicador específico? Que ele deu uma reviravolta. Geralmente, todos os anos, os indicadores são muito constantes. E o ano passado, esse indicador mudou muito. Tá? Os indicadores LNT e DNT e previsão considerando anos anteriores, eles, por vários anos, estavam no pico, eles eram os principais. E o horas de treinamento, por vários anos seguintes, eram os menos utilizados por vocês. Eles eram os 2 últimos. Então, o curioso, o surpreendente ano passado é que os 2 últimos critérios para definição de verba anual se tornaram os principais critérios. Tá? Então, vamos para o próximo. Aqui, indicadores que eu considero os mais importantes e os mais difíceis de colher de vocês. Então, aqui eu faço um pedido. Respondam indicadores financeiros na pesquisa. São 3 perguntas: folha de pagamento, faturamento anual e orçamento anual de T&D. A gente precisa desses dados para poder calcular esses indicadores. Tá? Então, aqui, investimento anual de T&D por colaborador. Tá? A indústria investe R$ 1.061 por colaborador. O comércio, 348. Serviço, 1.026. Administração pública, 631. Aqui vale você reparar como existe uma grande diferença de investimento por setor. Agora, vamos olhar por porte. Também existe uma boa variação por porte. Então, as empresas menores, no Brasil, R$ 1.651 por colaborador. Nos Estados Unidos, $2.175. Então, eu quero que vocês reparem que o investimento anual de T&D por colaborador nos Estados Unidos é muito maior que o brasileiro. E sempre foi assim. Por quê? Tá? Empresas médias ou com 500 a 1.000 colaboradores, Brasil, R$ 810, Estados Unidos, $1.034.
Empresas com 1.000 a 5.000 colaboradores, Estados Unidos não fornece esse dado, não oferece esse dado, então eu deixei só Brasil. E as empresas acima de 5.000, R$ 843 versus $586. Investimento anual de T&D por colaborador. Próximo indicador. A média anual de investimento em T&D. Não adianta você querer comparar uma empresa com quanto uma empresa com 100 colaboradores gasta, dispõe de orçamento anual de T&D versus uma empresa de 5.000. Então, aqui a gente traz, e sempre que possível, a gente traz recortes para vocês. Tá? Então, empresas com 100 a 500 colaboradores, R$ 339 mil. Empresas com 500 a 1.000 colaboradores, R$ 640 mil. Estou arredondando, tá? Empresas com 1.000 a 5.000 colaboradores, R$ 1.498.000 é o orçamento anual dessas empresas, médio. Empresas com mais de 5.000 colaboradores, R$ 5 milhões. Bom, como a gente viu 2 indicadores atrás, horas anuais de T&D é o principal critério para definir o orçamento anual, ou pelo menos isso foi o que aconteceu ano passado. Existe todo um dilema sobre horas anuais de T&D. Por quê? Porque ele é um indicador quantitativo e não qualitativo. Esse indicador não diz a qualidade do treinamento. Quantas vezes a gente não discute que às vezes a resposta para uma questão não é nem treinamento, ou e se eu encontrar uma metodologia que suprime a necessidade de horas formais de treinamento. Mas é um indicador necessário, porque eu preciso ter referências. Tá? Então, eu presumo que essas horas tenham qualidade, tenham metodologia. Em suma, o Brasil treina 19 horas por colaborador, em média. Aqui uma curiosidade, esse número ele caiu por alguns anos consecutivos. E ano passado, ano de pandemia, ele voltou a subir. Ou seja, o ano da pandemia teve um acréscimo de horas de treinamento por colaborador em relação aos anos anteriores. Agora, os Estados Unidos gasta mais e treina mais. 36 horas de treinamento por colaborador. E aqui um recorte importantíssimo. Então, eu percebo que, conforme o porte da empresa ou conforme o setor da empresa, a gente tem variações muito lineares e muito relevantes. Não adianta o comércio querer se comparar com a indústria. Não adianta a administração pública querer se comparar com o comércio. Tá? Então, a indústria treina 24 horas em média por colaborador, ou treinou em 2020. O setor de serviço, 15 horas. Setor de comércio, 10. E a administração pública, 16 horas. Pessoal, todos esses dados eles estão na pesquisa. Para quem chegou agora, quem não tiver a pesquisa, pede para o Igor no YouTube ou pede para a Amanda aqui no chat do Zoom e ela manda por e-mail para vocês, tá? Bom, como que você distribui esse investimento? Esse investimento, aqui uma novidade, é o primeiro ano em que a gente recorta por setor, ao invés de... Então, a gente está evitando trazer médias Brasil e a gente está passando a trazer recortes mais específicos a cada ano. Então, a cada ano, a pesquisa está ficando mais apurada para que ela fique mais adequada ao seu setor, ao seu porte. Tá? 47% do orçamento anual de T&D da indústria e do serviço é gasto com atividades terceirizadas, ou seja, consultorias e consultores.
No caso da indústria, 39% são despesas internas e 14% com cursos curriculares. Há 5 anos atrás, esse número de cursos, essa verba para cursos curriculares representava 18% do orçamento. As empresas investiam mais na formação em cursos formais da sua mão de obra, ou seja, dos seus colaboradores. Graduação, ensino fundamental, pós-graduação e afins. Você pode reparar que o setor público é o setor que mais investe em cursos curriculares, em educação formal, e os Estados Unidos é quem menos investe. Nos Estados Unidos, as empresas não investem muito em educação formal. 10%. Nos Estados Unidos, se terceiriza menos, 24%. Por outro lado, o orçamento é muito maior. Então, isso não quer dizer que é menos dinheiro. Quer dizer que é menos proporcionalmente. O que eu quero que você repare é que, uma vez que você tem o seu orçamento anual, você pode projetar ele aqui nessas porcentagens e transformar ele em dinheiro, para você ter uma percepção de que se isso é muito, de que isso é pouco, como que a sua empresa está atuando em relação ao benchmarking que a gente está oferecendo para você aqui. Tá? Bom, por fim, a gente criou uma pergunta específica o ano passado. Qual é o impacto que a pandemia, que o Covid gerou no seu orçamento anual de T&D? A gente vai falar sobre isso durante a pesquisa inteira, mas aqui a gente teve uma pergunta específica. As empresas do setor indústria tiveram uma redução no seu orçamento anual em 45%. Ou seja, eles tinham um orçamento anual e eles reduziram, em função da pandemia, 45%. O setor de serviços, 52%. O setor de comércio, redução de 56%. O setor público, 60% de redução no seu orçamento anual de T&D. Já 32%... só um minutinho, pessoal, a gente vai entrar em grupo daqui a pouquinho. 32% dos respondentes não tiveram redução no seu orçamento anual em decorrência da pandemia. Tá? Que foi um ano muito específico, em que a gente viveu mudanças incríveis e aprendizados incríveis. Pessoal, agora é a vez de vocês. A gente vai remeter vocês em grupos de 8 pessoas. Vocês vão ficar 10 minutos exatos nesses grupos e depois vocês vão automaticamente voltar para a sala principal. A Amanda que vai comandar tudo isso. Então, ela vai jogar todos vocês e vai trazer todos vocês de volta. Aproveitem esse momento para conversar sobre qual foi o impacto do Covid e da pandemia na realização do seu planejamento anual de T&D. E a gente vai ter um bate-papo ou um tira-dúvidas. Então, eu gostaria que vocês trouxessem dessa atividade em grupo algum ponto interessante para ser discutido, para ser comentado, ou perguntas. E a gente vai ter, então, mais 10 minutos de debate, de debrief, antes de entrar na segunda sessão. Até daqui a pouco. Daqui a pouco, pessoal.
Oi, gente. O pessoal que está no YouTube aqui também, se vocês quiserem, tem o link do Zoom também para vocês poderem acessar o Zoom também, se vocês quiserem ir para uma sala, tá bom? Eu vou colocar o link novamente aqui para vocês. Pessoal, se vocês estiverem no Zoom e quiserem fazer alguma pergunta, quiserem mandar, pode mandar no chat também do Zoom, que eu estou acompanhando o chat aqui, e aí eu faço essa ponte também. Quem de repente não tem acesso ao Zoom, também tem essa opção de interação também, tá bom? Mas está sendo bem legal. Olhar os dados, eu coloquei também o link das pesquisas, quem quiser baixar, pode acessar o site. E é muito interessante fazer a comparação com os anos anteriores. Realmente, que nem o Fernando falou, a gente tem alguns indicadores que mudaram bastante, estão bem legais. Não está falando alguma coisa? Tem alguma orientação para mim? Oiê, Oi, Lilian, tudo bem? O tudo pessoal está bem? nas salas agora acompanhando, discutindo os impactos do Covid no negócio deles. Eu estava em alguma sala e eu caí. Eu não sei qual que era, acho que era a 7, Amandinha. Ah, então tá bom. Vou te colocar lá novamente. Obrigada. Imagina. A Cíntia foi para um grupo. O Igor, tem alguma coisa no YouTube que a gente está no YouTube, não está? Tá no YouTube também, a gente está aparecendo no YouTube. Nossa conversa vai estar indo para o YouTube. Eu já coloquei lá o link para o pessoal que quiser acessar a sala do Zoom também. Então tem uma galera que está migrando. Se você quiser pedir, se o pessoal do YouTube quiser fazer pergunta e conversar com a gente enquanto isso também. Eu já falei para eles, mas acho que o pessoal deve ter entrado direto na sala. Você que manda. Tá muito legal. Tem bastante gente já assistindo, a interação tá bem. No YouTube a gente tem tem 117 pessoas que acessaram já. Incrível. Muito legal. Cara, olhando os números aqui, eu tinha visto aqui, feito uma análise, essa questão da mudança dos indicadores do TID, que a questão da hora, que era 3% ano passado, foi para 61% esse ano, Cara, é um marco, né? É muito, assim, é uma reviravolta. Então, alguns indicadores, esse olhar anual, eu tenho um olhar ano a ano e tem uma linearidade muito grande. Você vê flutuações, a gente começa a perceber que uma flutuação de 5% é muita coisa. 10% é muita coisa. E, de repente, esse ano a gente viu umas reviravoltas gigantes, como essa. Então, eu vou sinalizar algumas, mas é um choque, né? Essa foi um grande choque. E outra expectativa também é o valor do investimento por treinando também, que subiu, né? Então, o investimento não caiu. A verdade é o seguinte, Igor,
A minha leitura é a seguinte: a gente tem dados e a gente fica desenvolvendo hipóteses para interpretar os dados. Qual é a hipótese? Qual é a minha leitura? Né? Aliás, eu acho que essa é uma ótima pergunta para você trazer no debate. Sim. Qual é a minha leitura? A minha leitura é que a gente entrou em 2019 em alta velocidade, economia prometendo bombar. Tipo, a gente estava era uma retomada real, né? Uhum. Todo mundo estava sentindo nas suas economias, no nível de negócios que estavam acontecendo, nos indicadores financeiros, sejam das empresas, seja do país. A tão prometida retomada estava acontecendo em 2019. Consequentemente, os orçamentos anuais de T&D eles estavam robustos, em pró de um ano de retomada, um ano de alta competitividade. E, de repente, a gente puxou o freio de mão e perdeu velocidade. A gente foi do 100 ao 0. Exatamente. Em uma semana. E o que as empresas fizeram? Elas tinham um orçamento alto, mas elas não gastaram. Essa é a minha hipótese, que é a pergunta dessa discussão que está acontecendo agora. Qual é o impacto do Covid? Na verdade, o valor do investimento é o valor do orçamento dividido pela quantidade de pessoas treinadas, né? Então, é o orçamento. Isso. Então, o orçamento estava grande e, de repente, ele foi redimensionado, né? Sim. É a leitura que eu faço. O que, assim, numa retomada, teoricamente, existe uma expectativa que, aliás, até eu vi um indicador da Fiesp ontem, que existe um aumento de economia. As pessoas seguraram e tem uma poupança guardada. Né? Isso é interessante. Que é o que acontece, né? As pessoas guardam os seus recursos e não gastam e, consequentemente, a economia esfria. É interessante isso, né? E numa retomada, a tendência é que isso volte a circular, né? Exatamente. É o índice de confiança, né, que se fala muito, que às vezes você tem uma crise que está acontecendo por uma mera redução na confiança para que as pessoas gastem os seus recursos ou invistam os seus recursos. O Fê, posso fazer um comentário? Por favor, Meg. Sabe o que me chamou muito a atenção? Esse valor de 5 milhões. Por quê? Porque será que isso vem diminuindo consistentemente ao longo dos anos? Teu áudio está fechado, Fê. Desculpe, Meg, é que eu vim fazer eu estava fazendo uma pergunta aqui para a Amanda. Meg, eu consigo te dizer isso. Eu tenho que abrir meus relatórios. Não, só um comentário. Esse é o olhar que a gente faz. O que acontece é que eu não me lembro se eu... Deixa eu ver se eu acho essa informação aqui, e se eu conseguir fazer isso de uma forma rápida, a gente conversa sobre o assunto. Mas não precisa ter esse trabalho agora. Se ninguém perguntar, tranquilo. Me chamou muito a atenção pela minha experiência. Olha aqui, eu já achei. O ano passado, Meg, o investimento, a média anual, a média do orçamento anual de T&D das empresas com mais de 5 mil colaboradores em 2019 foi R$ 5.752.000. Diminuiu muito pouco, pensando que 2020 foi um ano de pandemia, né? Então, foi uma redução de aproximadamente R$500 mil. É nada, né? Foi uma redução de 9%. A gente precisa tomar cuidado com a sutileza das porcentagens. 9% não é pouco, tá? Mas a minha leitura é a seguinte:
o impacto na economia não foi no tamanho do orçamento, e sim que ele não foi gasto. Agora, olha, em 2018, Magui, o orçamento das empresas com mais de 5 mil colaboradores foi de 8 milhões. Então, foi uma queda substancial. Foi. Então, o que a gente repara é uma tendência de queda dos últimos 3 anos. Só que em 2000... Então, é isso que a gente vai observando. Agora, 2017 era menor, ou seja, ele aumentou para 2018 e depois entrou numa queda. Então, essa é uma flutuação. É uma tendência de 3 anos que pode continuar ou não. A gente torce para que ela retome. Tá. Entendi. Pessoal, a atividade de grupo para as pessoas que estão no YouTube está acabando nesse minuto. Os alunos todos estão voltando. E em 1 minuto a gente retoma aqui. Beleza, Ok. para mim está parecendo que faltam 3 segundos. Pessoal voltando. Eu preciso de uma tecnologia dessa para minha aula presencial. Porque eu tenho um, eu posso te dar. eu preciso, viu, Meg? Porque eu sou muito indisciplinado com horários. Eu tenho um que toca, eu coloco 10 minutos e ele toca a hora que termina. Não existe 10 minutos na minha vida, existe mais ou menos 10 minutos, vira sempre 15, é um horror. Esse Oi, é gente, bom dia. Nesse momento da pandemia, né? Que a sala do Zoom não tem essa lambujinha. Mais um minutinho para fechar a conversa aqui. Ótimo, não. É incrível. O pessoal é teletransportado automaticamente para cá. É incrível. Isso resolve alguns gaps da minha personalidade. Pessoal, chamamos só algumas pessoas para... Eu fui puxado lá da Não, sala JC, todo mundo está aqui com a gente, voltando. Pessoal, e aí, como é que foi a atividade, a discussão? Alguém quer compartilhar com a gente algum comentário, algum ponto interessante que vocês notaram, detectaram ou comentaram, ou perguntas? A gente tem 10 minutos de bate-papo entre nós. Foi legal a atividade em grupo? Bom, se ninguém fala, a gente fala, né, Igor? A gente não fica quieto aqui, viu, Fernando? A gente estava trocando, foi uma troca ótima lá no grupo que eu estava, né? Estava o José Nunes, estava uma galerinha muito legal, o André, e que eu estou tentando achar as pessoas aqui, a Ângela, né, da integração e tal, a Vanir, e o que a gente estava comentando lá, que foi algo que me chamou muito a atenção dentro da pesquisa, é que foi um ano muito desafiador para todo mundo, né? E o André estava comentando, por exemplo, que dentro da empresa dele, o investimento em TI decaiu muito, né? E o que eu estava comentando é que foi algo que chamou muito a atenção para mim dentro da pesquisa, que eu peguei a pesquisa e fui fazer o comparativo com anos anteriores. E o dado lá que mostra, né, que nós tivemos um investimento de R$ 997 no ano passado, a gente fala assim, nossa, que pouco, né? Mas na pesquisa de 2018-2019, ela foi de 746. Ou seja, em pleno ano de pandemia, nós tivemos um aumento de investimento, né, anual por colaborador em torno aí de 30% a 40%. Isso é um número muito expressivo, que a gente pode usar com o nosso board para justificar o investimento. Falar, né, em pleno ano de pandemia, as pessoas estão desenvolvendo as pessoas e a gente aqui conteve nossos custos. É claro que tem, né, uma série de justificativas para isso, é o que eu estava comentando. Muitas vezes a gente barra esse investimento para que nós não tenhamos que tomar decisões mais críticas, né, como as demissões, que são as coisas que a gente deixa para tomar lá no final, né, das últimas consequências. Mas, de fato, se o board tem capacidade de pensar que esse momento de baixa produtividade, né, pode ser usado para desenvolver melhor seu colaborador, para que na hora que a coisa vai pegar de novo, ele esteja pronto, é o momento ideal para você desenvolvê-los, né? Faz todo sentido, Suzana. A gente reparou... Então, assim, um pensamento é o seguinte, a gente tem dados
a gente tem fatos, né? Então, contra fatos não há argumentos. O que a gente faz com base nesses dados são leituras. A gente cria hipóteses e interpretações, que é o que a gente está fazendo agora. Então, é assim que a gente lida com uma pesquisa com um indicador de mercado. Então, o que a gente constatou? Que as empresas treinaram, sim. Treinaram 36 horas por colaborador, que foi mais que no ano anterior. Desculpe, 19 horas por colaborador, e foi um indicador que subiu. Eu não tenho aqui o quanto ele subiu aqui na minha mão para compartilhar com vocês, mas ele subiu. Então, essas empresas respondentes, elas aumentaram o volume de treinamento. A dúvida é como? A gente percebe que o orçamento anual, ele também subiu. Agora, a gente estava discutindo isso aqui, eu estava discutindo com o Igor, trouxe essa questão agora nesse intervalo, e a gente estava discutindo isso. Por que o orçamento subiu em 2020? A gente tem hipóteses, a gente tem interpretações. A nossa interpretação é que o orçamento foi feito em 2019. O Brasil entrou em 2020 extremamente otimista e aquecido. A economia retomou em 2020, não era mais a eterna promessa, né? A gente ouviu em 2019, não foi nesse ano. Vocês devem lembrar dessas notícias, não foi esse ano, mas foi 2020. A economia retomou. O primeiro trimestre de 2020, ele tem indicadores financeiros, econômicos reais de retomada. E as empresas estavam se preparando para um ano de competitividade. E aí a gente teve um break violento e as empresas deixaram de gastar todo o seu orçamento anual. O orçamento era alto, mas ele não foi gasto. Essa é a minha leitura. Porém, as empresas encontraram outras formas de treinar e conseguiram cumprir as horas de treinamento. Então, essas são as interpretações. Alguém mais quer comentar? Aliás, antes disso, eu estou vendo aqui Arão Sapiro. Saudade de você, há muito tempo que eu não te vejo. Lembro de você de vez em quando. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, viu, Arão? Quero te dar um abraço enorme. Você está no mute, Arão. Arão, você está no mute, a gente não está te ouvindo. Desculpa, eu estava concentrado aqui. Nossa, a alegria é muito grande, Fernando. Você é a prova evidente que o tempo faz bem para você. Está muito bonito, está muito... Você não sabe de nada, Arão. A gente envelhece... É tudo maquiagem, Arão. Eu recebi o convite, eu falei, vou participar, porque os tempos que eu convivi com a integração foram tão prazerosos e o mundo que vivemos hoje é tão diferente. Estava conversando com a Cíntia na sala, né? E muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Muita alegria de te rever, viu? Digo mesmo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma contribuição sobre a sessão 1, para que a gente possa continuar? Fê, eu queria trazer uma discussão que nós tivemos no nosso grupo. No meu grupo tinha gente da área... Tinha gente da área da saúde, da área de indústria, enfim. E o que nós trouxemos muito foi a questão do treinamento obrigatório, né, dos treinamentos técnicos. Que isso foi um impacto bem grande também, porque eles precisam acontecer, né? Pela legislação, a gente precisa ter todos esses treinamentos. E aí eles trouxeram muito essa discussão de agora, né? Como que a gente faz isso tudo online, o que pode, o que não pode fazer online. E teve um esforço muito grande, pelo que eu entendi aí dentro do meu grupo, de fazer essa ação com força interna, né? Trabalhar com multiplicadores internos. E a gente vê isso também na pesquisa quando você traz o indicador dos Estados Unidos, eles fazem muito isso, né? Muito mais do que o Brasil. E essa foi uma discussão que nós tivemos, que eles conseguiram fazer aí um
uma força interna para treinar, para fazer os treinamentos técnicos e obrigatórios, e aí os outros treinamentos que não eram, né, emergenciais acabaram dando uma pausa e estão retomando agora. Não sei se o pessoal quer trazer, o pessoal do meu grupo quer trazer mais insumo, mas foi mais ou menos esse recorte que nós tivemos na nossa discussão. Se a gente pegar essa questão que a Lilian trouxe agora do grupo dela, como a gente tinha também, se a empresa computou como horas, seja feita o treinamento técnico de NR por uma instituição acreditada, ou seja feito internamente, é imputado um custo a esse treinamento. E a gente teve, ao que se sabe, muito mais turmas, porque você tinha que colocar menos pessoas em sala. Então, você teve muito mais turmas. Então, aquelas horas do instrutor, muito provavelmente ela foi contabilizada ao invés de ir para 30 pessoas numa sala, 30 mil reais, isso vezes 6, porque as turmas tinham que ser 5, 6, 7 pessoas. Isso pode ser um número impactante. Uma coisa que a gente diz, essa é uma ideia que eu trago, né? Não sei como os clientes contabilizam essas questões. Outra coisa que nós discutimos no grupo também tinha a ver com o aumento de horas, e talvez isso tenha a ver com a distribuição de 70, 20 e 10, né? A gente tenha tido menos nos 10 e mais nos 20. E aí a gente enveredou por uma discussão como controlamos isso. A gente sabe que a maioria das vezes esse controle está fora da área de treinamento e fica muito mais a cargo da gestão de cada área, né? Como organiza o on the job, enfim. E os 70 a gente não consegue gerenciar muito mesmo. Então, talvez esses fatores tenham influenciado nesses números, né? No aumento do valor e na questão de orçamento e na questão de número de horas, que parece paradoxal, haja visto que a gente, de senso comum, tem uma sensação de que houve menos treinamento. Pessoal, eu vejo 2 pontos interessantes aí. Primeiro, treinamento técnico. Essa pesquisa, ela evolui todo ano. Aliás, a Rose está levantando a mão. Rose, você quer comentar? Por favor. Obrigada, Fernando. Gostaria, assim, de fazer um comentário que, justamente utilizando a pesquisa, a gente observa, e sempre, né, que a indústria tem um investimento maior, por exemplo, do que a área de serviços e as demais áreas. E aí, complementando o que os colegas trouxeram, é natural que a indústria sempre esse investimento por N motivos, mas o principal é como colocaram os treinamentos técnicos obrigatórios que a indústria, dentro do universo funcional dela, tem que cumprir, e observamos que realmente a área, por exemplo, de serviços, tem o foco dos treinamentos muito mais voltado para as competências interpessoais. Então, a gente observa que fica muito mais viável a continuidade do cumprimento das obrigações funcionais com os seus treinamentos, do que, obviamente, você ter uma qualidade muito maior, que a gente sabe que a qualidade das ações interpessoais em treinamento costumam ser maiores comparativamente com os treinamentos obrigatórios da indústria. Era só para aprofundar essa questão. Rosi, perfeito, Rosa, pela participação. Pessoal, essa é a riqueza desse trabalho. Ele gera reflexões profundas e ele evolui. Com base em eventos como esse que a gente está agora, eu vou colhendo o feedback de vocês e vou melhorando a pesquisa. A gente discute essa pesquisa com um grupo de profissionais, de gestores de TI e RH, e eles trouxeram essa variável, que eles têm um trabalho muito grande de interpretar a pesquisa e distribuir esses indicadores e projetar eles entre técnico, entre comportamental e obrigatório. E a gente fez esse trabalho para vocês e já há 2 anos a gente apresenta essa distribuição do orçamento para vocês. Então, a gente tem esse indicador, tá? E eu vou mostrar ele para vocês daqui a pouco, mas eu já adianto que, de fato, vocês estão certos. A priorização do treinamento técnico aumentou em todos os setores.
Todos os setores tiveram um aumento em treinamento técnico em detrimento do comportamental. Deixa eu até fazer um comentário. Do obrigatório. No nosso grupo, a gente foram observações parecidas sobre a questão de focar os treinamentos técnicos, normativos, e teve algo interessante, né, que a gente colocou, até eu comentei, né, falei assim, e vocês perceberam se teve impacto em termos de produtividade na empresa e saúde mental? E aí, a questão de produtividade, o retorno, né, do nosso grupo foi que não teve alteração, foi boa a produtividade na empresa, mas saúde mental pegou bastante. Então, acho que esse é um ponto de atenção, né, que apareceu aí no grupo. Ótimo. Bom, é uma boa questão para que você está levantando, Dani, porque saúde mental, eu preciso ver se é um item que consta na pesquisa. Eu vou dar uma olhada depois. Bom, vamos seguir, pessoal. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês e a gente vai entrar, então, na segunda sessão. E ainda trazendo a conversa com o José Carlos sobre treinamento informal. Treinamento informal é um item que a gente também incluiu na pesquisa, tá? Ele não vai ser comentado nessa palestra, mas existe um indicador no artigo que vocês já devem ter em mãos. Quem não tiver, pede para a Amanda ou para o Igor, entra no site da integração ou da BTD e vocês baixam a pesquisa. A Amanda e o Igor podem mandar por e-mail agora. E lá você tem um mapeamento de como é feito o treinamento informal, treinamento no local de trabalho, que é um método que vem ganhando relevância. Tá? Então, há 2, 3 anos, a gente criou esse indicador e o mesmo foi feito na pesquisa americana. Vamos em frente. Bom, no início da nossa palestra, eu comentei que o critério para definição do orçamento anual mudou muito. Foi uma das grandes mudanças detectadas no ano da pandemia. Aqui, a segunda grande mudança detectada. Como você distribui o seu orçamento anual por nível hierárquico? Houve um crescimento de 10% no investimento para desenvolvimento de líderes em detrimento dos não líderes. Então, as empresas, no ano de pandemia, priorizaram os seus líderes 10% a mais que o ano anterior. Essa porcentagem, ela, por vários anos consecutivos, girou muito perto de 50-50, 51-49. Agora a gente tem 55% do orçamento anual investido no desenvolvimento dos líderes e 45% dos não líderes. E aqui você tem essa mesma informação por setor. Reparem que existe uma semelhança entre essa distribuição entre os setores, com exceção do setor de comércio, que talvez por sua natureza, sua estrutura de colaboradores, 62% do seu orçamento anual é gasto com líderes e apenas 38% com não líderes. Essa é uma novidade na pesquisa desse ano. É a primeira vez que a gente traz esse dado recortado por setor. Agora, como que a gente distribui esse orçamento anual, ou melhor, como a gente distribui a fatia dos não líderes, tá? Então, os não líderes, eles no setor de indústria, 39%
do orçamento anual designado aos não líderes é gasto com a área de operação, o core business, a área de entrega. 30% com a área comercial, vendas e atendimento, e 31% com o back-office administrativo. Reparem que o setor de serviço é quem mais investe no back-office administrativo. O setor de comércio é quem mais investe para os não líderes do setor comercial. E a administração pública é quem mais investiu na entrega do seu produto, o que é uma novidade. Houve uma mudança esse ano. Anos anteriores, a administração pública priorizava mais o back-office. E, finalmente, o indicador que traz o... Já te passo a palavra, Jackson, só um minutinho. O indicador que traz a distribuição do técnico que vocês estavam falando. Jackson, você quer falar, por favor? Fernando, obrigado. Me ouve? Sim. Primeiramente, parabéns por todo esse projeto. Eu já acompanho vocês aí há longo tempo e eu acho sensacional, contribui muito com a nossa caminhada aqui na ponta. E essa oportunidade aqui de compartilhar isso show de bola. Parabéns mesmo pelo projeto, fantástico. Se você puder comentar alguma coisa, ou alguém, né, do grupo puder, como que a gente está nessa situação de pandemia ainda, né? Estava caindo, por aqui onde a gente está voltou a crescer, e os treinamentos obrigatórios. Inclusive nesse slide aí você comentou hoje, o nosso negócio aqui, a nossa cooperativa, 30% praticamente, né, das nossas ações são relacionadas a isso. E a gente está com essa dificuldade, né? Tem muita empresa de mercado vindo, esse treinamento 100% EAD é válido, outra já vem e falou, opa, isso aí não é não, tem que ter uma parte prática, isso. Então, como que, se você tem alguma informação nesse sentido, como que as empresas estão atuando com cursos de normas regulamentadoras, mesmo durante a pandemia? Eu até pego esse gancho. Cíntia, eu sei que você está aqui com a gente, é uma especialista na área de T&D, uma professora nossa, se você quiser comentar, ou se alguém tiver alguma informação e quiser compartilhar, fica à vontade. Tá bom, então vamos lá. Vou pegar desde o começo o que eu penso de orçamento e depois como é que essas coisas andaram, que me remete a esses dados que estão aqui. No início da pandemia, a gente teve corte de orçamento. Você estava trabalhando, no dia seguinte você estava em casa. Começamos a improvisar. A gente não trabalhava em back-office, a gente improvisava em back-office, em casa. E as empresas começaram a perceber algumas coisas acontecendo, inclusive algumas coisas relacionadas à saúde mental dos seus funcionários. Hoje a gente tem grandes empresas que têm uma diretoria de saúde mental. Foi implementada essa diretoria, né? De saúde emocional. Quando isto começou a ficar mais forte, as empresas começaram, então, a pensar em liberar algumas coisas a mais de orçamento. Mas orçamento voltado para o quê? Para os treinamentos mais comportamentais. Como é que eu lidava no presencial e como é que eu lido à distância. Esse aumento aqui de 52% da liderança, de todas as lideranças, é porque o papel da liderança mudou totalmente, né? Ele tinha um papel, ele era controlador, agora ele é bússola. Como é que ele vai fazer isso? Vai fazer isso através dos comportamentos mesmo, de desenvolvimento de competências comportamentais. Então, as empresas hoje, a minha experiência, o que eu tenho visto é que elas têm investido em treinamentos comportamentais em função disso e o orçamento tem crescido muito. Olhando para o que ele perguntou com relação aos treinamentos técnicos. Gente, não tem pesquisa, é a minha vivência, é o que a gente está vivendo hoje.
nós temos desenvolvido algumas pessoas para fazer uma parte desse treinamento técnico junto com a equipe. Então, certificado algumas pessoas. Certificadas essas pessoas, a gente vai usar mão de obra interna, ou seja, eles vão dar uma parte do treinamento presencial, eles são da empresa e estão certificados. E a outra parte do treinamento é online, mas o online ao vivo. Então, não é só escrito, não. No online ao vivo, a gente coloca, inclusive, atividades. Coloca, por exemplo, situações próprias da empresa, para eles resolverem, para eles vivenciarem. Faça isso e depois alguém interno termina o treinamento, existe uma orientação para ele fazer, além da certificação, e ele então vai desenvolver on the job, in loco, presencial, o que a gente não pôde, não conseguiu fazer em termos de a distância, ok? É isso que a gente tem visto. A dúvida é se você tem alguma informação sobre se o treinamento obrigatório pode ser online. Então, ele tem uma parte que ele pode ser online, mas ele tem uma parte que pode ser presencial, porque a pessoa precisa vivenciar. Então, por exemplo, treinamento contra incêndio, o cara precisa apagar um incêndio. Então, existem determinadas coisas que você pode fazer online e outras coisas não. Isso também depende do tipo de treinamento. Existem alguns treinamentos que podem ser totalmente online. NR, talvez. Algumas NR você pode fazer totalmente online. Tá, joia. Depende da coisa do treinamento. Fala. Desculpa, Cíntia. Complementando, Fernando, as NRs elas podem ser híbridas, inclusive, os treinamentos de NRs. Pode ser parte presencial e parte online, mas são obrigatórios. Obrigado. Deixa eu passar a palavra para a Lina, que está levantando a mão. Por favor, Lina. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Zé Carlos. Só para complementar a questão do Jackson, que ele levantou, a gente trabalha numa mineradora e a maioria dos nossos treinamentos são realmente obrigatórios, e a gente passou por essa dificuldade durante o ano. E nós conseguimos, o importante é estudar a NR01, onde ela fala lá quais são os treinamentos e diretrizes que precisam para os treinamentos serem online. E como que a gente fez aqui durante o ano? Os treinamentos que a gente poderia migrar de forma ao vivo, online, a gente fez todos os treinamentos via Zoom, e os treinamentos que eram necessários às práticas, nós redividimos as quantidades. Por exemplo, numa turma que a gente tinha 40 pessoas de trabalho em altura online, a prática era feita de 10 em 10 em 10, e a gente conseguiu fazer todos os treinamentos. A gente não reduziu nenhuma quantidade de treinamentos durante o ano. Desde março, quando estourou a pandemia, a gente continuou a manter a nossa programação. E o único treinamento que a gente faz, como a Cíntia comentou, é o treinamento de brigada de emergência, que é impossível a gente fazer ele de forma online. Então, nós optamos por fazer ele 100% presencial. Mas, por exemplo, a gente tem 5 pessoas em cada sala. Então, aumentou bastante. Mas, Jackson, é importante buscar a informação da NR01, que ela especifica quais treinamentos ali a gente pode fazer e quais são os critérios se a gente for decidir fazer um treinamento 100% online. Perfeito, Lina. Muito obrigado pela participação. Rogério, você quer falar? Você está no mute, Rogério. Pronto. Rapidamente aqui, falar para o companheiro que existe também soluções à distância de suporte técnico utilizando softwares aí, inclusive no ano passado nós fizemos até um programa na BTD falando sobre a utilização da realidade aumentada no treinamento técnico. E só exemplificando, né, eu sou um prestador de serviço para a Fiat Chrysler, nós fizemos um lançamento de um carro à distância. Então, a utilização de tecnologia, principalmente de câmeras que acompanham o instrutor
no local de trabalho, e também a utilização de smart glass e a utilização de softwares, né, por celular. Hoje você já está conseguindo transformar esse distanciamento do treinamento à distância prático mais presente. Então, existem algumas soluções, a Ford já está utilizando isso e algumas outras empresas também. Então, com o advento da tecnologia, está sendo possível vencer esse problema que a pandemia trouxe. Só isso. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. Podemos seguir, pessoal? Ok. Rogério, se puder pôr no mute. Vamos lá. Então, aqui está a distribuição, como é distribuído por cargo entre técnico comportamental e compliance. O grupo que mais recebe priorização em comportamental é a autoliderança. O grupo que mais recebe treinamento técnico é o grupo da operação, ou seja, a entrega do core business. E o grupo que mais recebe compliance é o mesmo, ok? Bom, aqui esse indicador é qual conteúdo que será a sua prioridade, tá? E liderança, ele aparece em destaque. Nos outros anos, a gente não tinha o item liderança, porque ele monopoliza muito esse indicador. A gente vai retirar esse item para o ano que vem novamente, porque ele monopoliza muito, e ele embarca uma série de outros conteúdos. Então, ele é um guarda-chuva, e a gente, de alguma forma, está mapeando ele nos outros indicadores. Agora, a gente detecta que a administração pública prioriza bem menos a liderança. Pessoal, acho que a Fernanda está com o microfone... Isso, obrigado, Fernanda. Então, o setor público prioriza menos que todos os outros, ou pouco, ou liderança não é a sua prioridade. Um item que é recorrentemente presente é comunicação, e a gente vê um certo destaque aqui para atendimento ao cliente. A Amanda está me trazendo uma dúvida. Pois não, Amanda? Perguntaram aqui, pessoal, bom dia. Peraí, deixa eu fechar meu microfone. Está identificado aqui no nome? Amanda, fecha o microfone e passa para mim. Fala. Bom dia. Para os treinamentos online, como vocês estão controlando a presença? Teria alguma metodologia, plataforma, Tá. Quem que está trazendo essa pergunta? Tá. Tem uma pessoa trazendo uma pergunta que é: como que as empresas estão fazendo o controle de presença dos seus cursos online? É isso? Bom, a resposta que eu tenho para essa pergunta é: as plataformas de aula ao vivo oferecem relatório de lista de presença, e as plataformas de autotreinamento, que também são conhecidas como LMS ou AVA, também oferecem relatório de participação. Tá? Então, a gente tem duas fontes. Tá? Uma é presença em aula ao vivo e a outra é presença no curso, especificamente autotreinamento. Alguém quer fazer alguma complementação? Então, vamos seguir. Bom, esse é um indicador muito importante para a gente. Ainda assim, sempre foi muito importante, sempre foi um tema de destaque, e esse ano, então, eu acho que ele está gritando para ser
observado, para ser reparado. Eu acompanho o movimento do e-learning, que hoje a gente chama mais de online, virtual, EAD, como é que, não importa como você chame, há 2 décadas. E há 2 décadas a gente se questiona, ou, na verdade, eu não, mas a gente ouve o questionamento até onde isso é modismo, até onde veio para ficar, e isso deixou até de ser assunto. Bom, mas aqui a gente tem o fato, o dado, o indicador. O treinamento presencial, o ano passado, 2020, ano de pandemia, representou 56% das ações de treinamento. Provavelmente os obrigatórios, os técnicos, os mais difíceis de serem convertidos para o online. Isso representou uma queda de 21%, tá? Então, curiosamente, o presencial cresceu em 2019. Tá? Então, em 2019, teve mais presencial que 2018. E 2020, uma queda vertiginosa, não precisamos nem falar sobre o assunto, é óbvio, é previsto, de 21%, o que parece até pouco. 56% do treinamento ter sido realizado presencialmente parece até bastante. No ano de pandemia, lembrem que essa pesquisa foi respondida em torno de outubro. Bom, o índice que mais cresceu foi o treinamento ao vivo, que é algo muito novo para muitos de nós, que representou 18% de toda a ação de treinamento. O não ao vivo, 19% de todas as ações de treinamento. E o EAD, sem utilização de tecnologia, 7% de toda a ação de treinamento. Um indicador muito importante esse. A gente mudou esse indicador nos últimos anos, ele ficou muito mais sucinto, muito mais objetivo e muito mais relevante. Já te passo a palavra. Bom, aqui vale você comparar o Brasil com os Estados Unidos. 56% do treinamento no Brasil foi presencial, nos Estados Unidos apenas 41%. Também vale você reparar por setor. A indústria é quem mais fez treinamento presencial, 61% dos seus treinamentos, e o serviço que menos fez, 48% dos seus treinamentos. Eu não vi o nome direito, acho que era o Rubens Rutter. Você gostaria de fazer uma pergunta? Por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Estava aguardando por essa segmentação para poder compartilhar com vocês algo relacionado ao que a gente pegou lá no início da sua fala, em relação ao investimento, né? Teve um dado ali inicial que mostra que os Estados Unidos muito pouco terceiriza as atividades, isso também foi discutido lá dentro daquelas mesas que a gente fez ali no comecinho, né? Eu esqueci o nome da nossa colega que estava ali fazendo o acompanhamento, peço desculpas. Eu venho do eixo de telecomunicações, e aí o que eu percebi nessa implementação agora dentro do contexto do Covid? Que houve um acréscimo do investimento dentro do sistema de treinamento e learning, né, pelo online, e aí isso vai de encontro a um sistema misto, que eu ainda utilizo a minha mão de obra interna, como os colegas colocaram, o meu técnico de segurança, o meu médico do trabalho para poder fazer essa movimentação do treinamento interno, e que esse investimento, ele também é responsável pelo o aumento do investimento dentro do treinamento e desenvolvimento para esse ano. Então, algumas empresas, acredito, não estavam preparadas para o contexto do Covid, diferente do que aconteceu lá dentro do nosso grupo, né? Outras estavam sim, e acabaram gastando um pouco mais para poder investir nesses sistemas de informação. Normalmente, uma empresa que ela sempre fazia os treinamentos presenciais, como acontece aí dentro dessa tela que você está colocando, precisou se adaptar de maneira muito rápida, e isso não quer dizer qualidade, óbvio, para poder fazer esse investimento e não deixar o colaborador desamparado. Então, só para poder colocar esse acréscimo aqui para a gente poder pensar, que talvez esses 19%, 18% aí voltado ao treinamento com o professor online ou não, né, sem esse professor online, também está atrelado ao fato desse treinamento híbrido, né, do favorecimento e do quanto que a gente também possa estar se aproximando do contexto que os Estados Unidos pode estar colocando para a gente como modelo de treinamento.
não utilizando uma mão de obra terceirizada, mas também fazendo uso da minha mão. É meio que a gente se sacoleja para poder conseguir dar conta. É isso. Muito obrigado, Ruther, pela contribuição, faz todo sentido. A gente, inclusive, mapeava essa informação, que é o híbrido, o blended. A verdade é que a resposta do que é melhor não é ou um ou o outro, e sim os dois juntos. E o que será do mundo pós-pandemia? Como será o mundo pós-pandemia? E talvez, se alguém me fizer essa pergunta, eu acho que o híbrido é uma resposta. Eu não acho que tudo vai ser online, mas eu acho que o híbrido é uma resposta incrível, onde eu pego o melhor de cada um e mesclo, ou seja, para quem está acompanhando a gente, o híbrido é mescla entre presencial e online, ou híbrido ao vivo e não ao vivo. Então, eu posso mesclar todos esses recursos que vocês estão vendo nesse gráfico, e posso mesclar também, como o Ruther trouxe, a questão de terceirizados, consultores com professores internos. São soluções mais elaboradas, tá? São soluções mais complexas, que dão mais trabalho serem desenhadas e provavelmente trazem uma efetividade mais interessante. Bom, agora a gente vai ter nossa segunda e última discussão, sobre como que você está... Então, o tema para vocês estarem discutindo agora é quais têm sido suas prioridades na formação das suas lideranças. Vão ser 10 minutos, tá? Para vocês estarem discutindo como que você está formando as suas lideranças nesse cenário atual. Boa discussão. Até já, pessoal. Olá, Que pena. pessoal. A Paula estava falando algo tão interessante. Somos eu querendo ouvir a Paula, ela saiu. Paula, depois você vai representar o grupo e falar de novo, tá? A gente também estava enveredando numa discussão ali que ia dar uma conversa que ia dar um bom caldo ali e fomos puxados. Eu quero saber como é que eu vou usar esse recurso no presencial, viu? Fazer todos os alunos pararem de conversar e voltar para a aula imediatamente. Funciona muito bem, né? Negócio de bater palma ficou para o passado, viu? Literalmente abduzidos, Meg. Fernando, eu queria que você, nos próximos encontros, adotasse a metodologia 15 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai dar certo, viu? Vai, né? É assim que eu fazia, viu? Nossa Senhora. Pessoal, vamos fechar os microfones e alguém quer comentar alguma coisa, alguma reflexão que surgiu, alguma pergunta sobre a nossa conversa até agora, ou algo legal que foi compartilhado no grupo? Fernando, você me permite? Por favor, Arão. Então, eu estava comentando com a Meg, um pessoal grande, né, que a gente foi para o rumo lá, muito interessante. De início, eu coloquei pela minha experiência, a questão de trabalhar com líderes pressupõe algumas coisas que a organização deve ter claro. Aquelas velhos conceitos filosóficos, né, de visão, missão, valores, e mais recentemente os conceitos de sustentabilidade, compliance, construção de valor. E aí o nosso amigo André trouxe a questão da que gestão de mudança é necessária, quer dizer, o líder está diretamente ligado à mudança. Então, treinar diretamente o líder para fazer a gestão de desempenho é aquela velha pergunta, mas gestão de desempenho para o quê, né? Então, tenho percebido, eu não sei qual é o entendimento aí generalizado,
mas que às vezes é muito difícil e é raro encontrar empresas que tenham muito claro o que são esses conceitos exatamente para buscar o alinhamento e o engajamento. O que é ser a empresa sustentável? O que é praticar os conceitos lá do ESG, né, da governança? São todos conceitos sofisticados e que passar isso para a liderança, para que então ela promova o top-down ou down-top, se mostra muito difícil. Então, percebo que esses treinamentos são muito bem recebidos, mas depois que terminou, não são criados protocolos adequados, bem que sempre tem indicadores. No treinamento técnico, são apresentados os protocolos e, a partir daí, são seguidos. Mas, nesse treinamento da liderança, são tratados assuntos e depois não são transformados em protocolos de prática. Verdade. A gente tem muito que se desenvolver ainda nos nossos padrões de liderança. O que eu percebo, Arão, a gente está já a longa data nessa jornada, nessa estrada, né? E você deve ter uma percepção parecida, que evoluiu muito tanto a priorização em desenvolvimento de líderes, quanto indicadores de eficiência, indicadores de qualidade de liderança. Então, eu concordo com você, a gente tem muito a evoluir, por exemplo, definir e criar os padrões de liderança. A gente teve outro dia uma situação delicadíssima de um ator da Globo que virou um líder dentro da Globo, e eu assisti virou toda uma situação de assédio, e eu assisti um vídeo dele, meio que trazendo o lado dele da história, e uma das coisas que ele falou eu não entendi o que significa virar líder, eu não entendi esse rito de passagem. Eu assumi a liderança como eu era antes, e mudou, e eu não percebi que o jogo mudou, e isso me colocou numa situação muito vulnerável. Então, é interessante essa discussão. Muito obrigado, Arão. Pessoal, eu vou seguir para a gente não estourar muito o nosso tempo. A nossa palestra, esse nosso encontro, ele vai até às 11 horas. Na hora que terminar, eu vou ficar aqui mais uns minutos com vocês, se alguém tiver alguma dúvida. Então, a gente está entrando agora na terceira sessão e última da nossa pesquisa o Panorama do T&D. Para quem entrou agora, quem não tiver, pode pedir no chat para Amanda ou para o Igor no YouTube. O artigo completo com todos os indicadores. Vale lembrar que eu não estou apresentando todos os indicadores, eu escolhi metade deles, tá? Por exemplo, alguém falou aqui de controle de presença, tem um indicador de absenteísmo, tem um indicador de número de profissionais de T&D, são indicadores que eu não estou trazendo na nossa palestra, porque o tempo é muito curto, senão eu ia ficar lendo muito slide, coisa que não me agrada muito fazer. Bom, resultados em T&D é um tema, sempre foi um tema polêmico, sempre foi uma grande busca do profissional, do gestor de T&D, e a gente tem aqui 2 indicadores sobre resultado. O primeiro indicador é como você avalia o seu projeto. Na verdade, a pergunta, aqui vem uma dica, é muito comum você estar me perguntando o que é considerado num indicador. No artigo da pesquisa que você provavelmente tem em mãos, eu tenho índices e eu explico o que é considerado. Por quê? Porque isso é definido no questionário. Eu preciso que todos os respondentes sigam o mesmo padrão de resposta, interpretem as mesmas coisas. Então, a gente tem uma série de índices explicando o que está sendo perguntado ou o que deve ser considerado. É uma pesquisa técnica, pessoal, não é uma pesquisa de 5 minutos.
né? E eu até repito, respondam, participem dessa pesquisa todos os anos, mas eu tenho depoimentos de que tem empresas que o simples fato de responder o questionário já é construção do seu planejamento da área, do seu olhar estratégico para a área. Então, respondam com esse olhar, porque a gente precisa de dados consistentes para oferecer cada vez mais recortes precisos para vocês, tá? E deem feedback, a gente adora feedback, a gente precisa de motivação, a gente precisa saber o que vocês estão usando, o que é importante, como que você usa, e a gente ouve alguns, e é incrível, é muito legal, é muito prazeroso. Bom, a gente segue aqui a teoria do Donald Kirkpatrick, que fala dos 4 níveis de avaliação de aprendizado. Aqui a gente apresenta 5 níveis, eu explico um pouco disso no artigo. Basicamente, a pergunta é: quais projetos são avaliados em cada um desses níveis? 69% dos projetos de treinamento têm avaliação de reação. 26% tem avaliação de aprendizado. 18% tem avaliação de aplicabilidade. 9% avaliação de resultados, ou seja, impacto no negócio. E 2% retorno de investimento, que, segundo o Kirkpatrick, lê a teoria dos 4 níveis, esses 2 últimos níveis são uma coisa só. Mas não importa que teoria que você segue, a gente tem aqui um desdobramento um pouco maior. O que a gente tem como leitura? Todo ano as porcentagens são muito parecidas, a gente tem uma pirâmide com variações muito pequenas, inclusive no ano da pandemia, a variação muito pequena. A beleza dessa teoria é a interdependência entre os níveis. Para você ter resultado, o aluno tem que ter aplicado o que ele aprendeu, mudança de comportamento. Para ele ter aplicado, ele tem que ter aprendido. Tá? Eu estou descendo a escada agora. Para ele ter aprendido, a experiência de aula tem que ter sido pertinente, relevante, bom conteúdo, boa didática. Então, existe uma interdependência entre esses níveis. Para você chegar em resultado, tudo embaixo de resultado tem que ter funcionado. Tem que ter apresentado bons resultados. E, por fim, para falar sobre esse assunto, avaliar resultado de treinamento, principalmente os 2 itens de cima, dá trabalho e custa dinheiro. É um projeto por si só. Às vezes custa tão caro quanto a intervenção em si. Tá? Então, recomenda-se que você avalie impacto do negócio em poucos projetos, no principal projeto do ano, por exemplo, 1 por ano, 2 por ano. Recomenda-se também que você envolva outras áreas nessa avaliação de resultado, para que, 1, você tenha dados, 2, você tenha legitimidade. Tá? Então, é muito comum e recomendado que você envolva a área cliente, uma área de marketing, uma área de vendas, uma área financeira, um controller, que você tenha alguns aliados te ajudando nesse trabalho, porque eles vão te ajudar não só a constatar, a aferir os dados, mas eles vão te ajudar a dar legitimidade e fundamentação. Bom, esse aqui é o último indicador que a gente tem para apresentar para vocês, que é quais indicadores de efetividade da área de T&D você utiliza. Nós temos 20 indicadores mapeados. Eu trouxe aqui só metade deles. Aleatoriamente, eu recortei do artigo que você tem em mãos e trouxe aqui um pouquinho deles, tá? Porque senão ia ficar muito pequenininho no slide de vocês, acabei não trazendo tudo. Então, eu recomendo que você abra na sua pesquisa e aqui estão os 20. Então, eu vou interromper nossa... Não vou, não. Espera aí, pessoal, que eu estou meio perdido aqui. Então, eu recomendo que você abra, aqui está na minha janelinha, não sei se vocês todos estão vendo minha janelinha,
Aqui tem 20 indicadores de efetividade da área de T&D. Então, a gente abriu a nossa palestra com indicadores para definir o orçamento e a gente está encerrando o nosso encontro com indicadores de efetividade. Tá? Aqui a gente também teve uma surpresa. Geralmente é muito linear. Pesquisa de clima é o principal indicador de todas as empresas. Melhoria nos processos também. Então, todos os últimos 4 ou 5 anos, esses 2 indicadores eles estão entre os principais utilizados. Neste ano, para nossa surpresa, qualidade e normas, olha aí, isso faz coro com exatamente o que vocês trouxeram na discussão. Atender às normas para a indústria e para o serviço são os principais indicadores. Estão entre os principais indicadores de efetividade da área de T&D, tá? E qualidade, ou seja, os indicadores de efetividade do ano de 2020, ano do Covid, ano da pandemia, foram diferentes do padrão. Normalmente é pesquisa de clima e agora a gente tem qualidade e normas. Tá? Então, aqui a gente tem uma reviravolta bem interessante para ser observada. São 20 indicadores. Vale a pena você olhar esses 20 até para refletir sobre qual você vai querer usar em cada ano, qual é a sua prioridade. Você não precisa usar o mesmo indicador de efetividade todo ano, ou no mesmo em todos os projetos. Pessoal, agora a gente vai fazer uma nuvem de palavras, tá? Então a gente está super dentro do nosso tempo. Aí o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Gostaria que vocês entrassem nesse site mente.com, colocasse esse código 3823831. Amanda, você pode colocar mente.com? Coloca no chat, fica mais fácil. A gente está fazendo, a Amanda vai fazer isso agora. E você coloca o código 3823831 e você responde essa pergunta: qual a principal tendência em T&D para 2020? Para você, qual é a principal tendência? A gente vai ver de uma forma dinâmica o resultado disso. Então, o endereço está no chat. Você tem que abrir seu browser ou uma janela no seu celular, entrar no site www.menti.com, digitar o código 3823831 e responder essa pergunta. É uma palavra só que você vai conseguir usar na sua resposta. Isso vai gerar uma nuvem de palavras para a gente dar uma olhadinha juntos. Vamos ver o que aparece das respostas de vocês. Então, eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso. Ô, Fê, enquanto o pessoal tá respondendo aí, só um comentário também, eu vou aproveitar para agradecer essa parceria que a gente tem com a integração aí. É uma grande honra, uma grande alegria contar com a participação, com a intervenção e com a dedicação, né, que vocês aí da integração, você pessoalmente, aí a gente troca algumas informações, mas você que toca o projeto aí da pesquisa. Então, aqui quero agradecer em nome da ABTD. E, cara, é muito bom ter essa parceria, essa confiança, e os resultados estão sempre consistentes e cada vez mais valiosos
para o nosso mercado, né? A gente percebe pelos próprios resultados da pesquisa o quanto o TID está cada vez mais estratégico e relevante, mesmo pela mudança dos indicadores. A hora que a gente olha os índices, o que está sendo usado como efetividade, a forma de distribuição dos orçamentos, a gente vê essa efetividade e a pesquisa contribui muito com isso, Fê. Muito obrigado mesmo. E também quero colocar a BTD à disposição de todo mundo, né? A gente tem aqui uma boa parte de conteúdo, tem vários workshops, vários eventos, artigos, conteúdos no YouTube, tem o canal do YouTube, no site. A gente está à disposição de vocês todos aqui também para colaborar e trocar mais informações. Contem sempre com a gente. O pessoal... Ô, Igor, eu vou aproveitar antes aí, desculpa, Fê. Imagina. Fazer um merchan da BTD aqui para falar um pouquinho dos eventos que nós temos ainda esse mês e no mês que vem. Até porque tem tudo a ver com o que a gente falou nos grupos, que foi uma troca muito legal, essa oportunidade que você deu da gente poder trocar individualmente foi muito bacana, porque faz a gente costurar esses dados, né? E amanhã nós temos um workshop muito legal com a Inês Coso, que nós vamos falar para o TID, né? Então, o tema é e o TID, né? Desenvolvendo a pessoa que desenvolve pessoas. Normalmente, os eventos que a gente tem é voltado para trazer conteúdo para que essa pessoa leve para dentro das empresas. E agora nós vamos trazer a reflexão para si, né? Para você olhar para si mesmo e tal, que é tão importante quanto olhar para o outro, né? E aí, no mês de março, nós temos um evento, né? Um workshop de liderança, que vai ser muito bacana. Nós vamos falar sobre liderança autêntica. Não existe uma fórmula certa, né? Existe aquela que funciona melhor para você engajar o seu time, de acordo com seus valores, com seus princípios, e a gente vai tentar despertar um pouquinho mais disso, falar um pouquinho mais, usar um pouco de neurociência para falar um pouco quais são as melhores características. E falando, né, eu comentei muito dentro lá dos grupos que a gente está precisando, nesse momento, falar um pouco mais de humanização, né? Um tema muito recorrente agora é saúde mental. E a partir do mês de fevereiro, nós estamos com um novo projeto, que é o Get Together, que é como se fosse um divã do RH. Então, é um espaço para que a gente se reúna uma vez por mês, à noite, às terças-feiras, das 7 às 8h30, e a gente traz temas focados no profissional. É para ele poder trazer as dores e a gente compartilhar dores e soluções aí das áreas de RH, de TID. Então, o nosso próximo encontro é no dia 9/3. O que nós tivemos esse mês foi com o tema Humanize-se para Humanizar. Então, foi bem legal, foi muito rico. Esse mês que vem vai ser bem bacana também. Então, fica o convite para vocês. A Adri jogou lá no YouTube os links, eu pedi para a Lígia também colocar aqui os links para vocês aqui no Zoom. Dá uma fuçadinha lá no site da BTD, que tem muita coisa legal esse ano para acontecer. Obrigada, Fê, desculpa. Imagina. Pessoal, o Igor é o diretor da BTD. E, Igor, é um prazer enorme. A gente já está nessa jornada, né, também há décadas. E é incrível esse trabalho que a gente faz junto com a pesquisa, ele é profundo, ele é complexo, e é um prazer enorme esse seu feedback, viu? É muito importante para a gente isso que você falou. Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês, então, como é que está as respostas das TID. Ou seja, aqui, vocês estão vendo, Amanda, estão vendo? Aqui, então, é uma nuvem de palavras, tá? Talvez valha vocês darem um print screen isso aqui. A gente está com, nesse momento, a gente está com 55 pessoas na sala. E aqui, o que vocês responderam, tá? Onde você tem palavras maiores, são as palavras que se repetem bastante. Tá? Então, aqui você tem um tempero do que está por vir em 2022, que inclusive é uma das perguntas da pesquisa, que a gente, acho que é a última pergunta da pesquisa. Ao invés de eu trazer para vocês um indicador da pesquisa, eu estou trazendo para vocês uma pesquisa desse grupo, tá? Então, o que vocês entendem como o que está por vir para 2022. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer muito a todos. Quero
reforçar, respondam a pesquisa, divulguem a pesquisa com muita consistência, para facilitar o nosso trabalho, para que a gente possa dar recortes cada vez melhores. Eu gostaria de trazer tudo por porte, tudo por setor. E eu vou ficar aqui mais 10 minutos para tirar dúvidas para quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma questão para bater papo. Muito obrigado, Igor, Suzana, Lilian, José Carlos, Meg, Cíntia, Arão. Obrigado, muito obrigado para as pessoas que comentaram durante a nossa palestra, contribuiu demais, eu acho que deu muita riqueza para ela. Um prazer estar aqui com vocês. Show, Fê, valeu, sensacional, muito bom mesmo. E a gente estava conversando no último breakzinho aí da gente fazer uma nova rodada desse papo aqui quando a gente for lançar a próxima pesquisa, né? Porque aí a gente consegue trazer esse engajamento, já fica a conversa que a gente estava fazendo antes, a gente já fica com compromisso aqui para a gente fazer isso no início do próximo ciclo, né? Justamente para multiplicar e engajar ainda mais as pessoas, para a gente ter dados ainda mais consistentes, né, Fê? Ótima sugestão, Igor. Perfeito. Já lançar para a próxima rodada com uma roda de conversa. É muito rica, ainda mais online, né? A gente fazia essa roda presencial, mas online a gente consegue ir tão mais longe, né? Exato. Puxa, muito legal. E quero aproveitar e agradecer o pessoal que ficou no YouTube. Muita gente do YouTube migrou para cá. Ainda tem um pessoal lá assistindo no YouTube. Então, quero agradecer também o pessoal que ficou aí no canal da BTD. Esse conteúdo vai ficar gravado lá no canal da BTD também. Acho que eu falei com a Fernanda aí também, com a Amanda. Parece que vocês também vão colocar aí no canal da integração, né, Fê? Acho que sim, eu acho que sim. Vão, Amanda? Então, vai ficar gravado no canal da integração e no canal da BTD, para quem quiser ver ou para quem não teve oportunidade de estar aqui. Excelente. Valeu, Fê. Valeu, ótimo. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Cíntia. Tchau, até daqui a pouco. Até. Tchau, Dani.